Olá, eu sou Márcio Lazarotto, eu sou professor e doutor em Química e estamos aqui no nosso canal estudando sobre a origem da vida, do ponto de vista científico, e vendo que a química pode nos ajudar a resolver este mistério científico. Este é o segundo episódio sobre o experimento de Urey-Miller. No primeiro episódio, apresentamos o aparato e os resultados. E agora vamos apresentar e estudar os gases que foram adicionados. Ver se eles são compatíveis com a atmosfera primordial e com as evidências que existem até o momento. Vamos tratar de algumas ausências de gases no experimento de Urey-Miller. A primeira delas é o gás nitrogênio, N2, que constitui 78% da atmosfera atual. A ligação nitrogênio-nitrogênio é uma ligação tripla e é a ligação química mais estável que se conhece. E por isso não é razoável dizer que o nitrogênio não estivesse presente na atmosfera primordial. Por que não foi adicionado? Porque o nitrogênio atua como um diluidor. Ele afasta as moléculas que deveriam reagir umas das outras e diminui os choques efetivos, os choques que promovem a reação nessa mistura de gases. Então, já se vê no experimento de Urey-Miller que existe uma ideia, um projeto de uma atmosfera que deve resultar na reação química. Uma outra ausência importante é o CO2, dióxido de carbono ou gás carbônico. O dióxido de carbono ele está presente na atmosfera atual em quantidades de ppm, parte por milhão, e tem o carbono na sua forma mais oxidada, com estado de oxidação formal de mais 4. E o dióxido de carbono é a fonte de carbono para que algas e vegetais realizem a fotossíntese. Logo, retirar o CO2 do experimento de Urey-Miller significa que eles não consideravam que houvesse a disponibilidade de que esses seres iniciais fizessem a fotossíntese. Ou seja, para que haja a fotossíntese é necessário ter a disponibilidade de CO2 nessa atmosfera. Um ponto importante é que o dióxido de carbono é um dos causadores do efeito estufa, que mantém a radiação solar na atmosfera, aumentando a temperatura. Retirar o dióxido de carbono do planeta inicial significaria diminuir a temperatura da Terra. Isso poderia resultar no congelamento da água líquida que estivesse no planeta, ou seja, a água líquida não estaria disponível, quanto mais a água na forma de vapor, que é uma das formas utilizadas por Urey-Miller para que ocorram as reações de formação dos aminoácidos. Então, o CO2, atualmente, ele é importante na atmosfera tanto para fonte de matéria-prima para a fotossíntese, quanto para manter um pouco a temperatura da Terra. Existe uma outra questão, que é o paradoxo do Sol fraco. E quando o Sol seria mais jovem, as reações termonucleares seriam mais fracas, em menor intensidade. Isso resultaria numa menor incidência de radiação solar na Terra. Se estima que seria 30% menor essa incidência de radiação solar. Então, os gases do efeito estufa seriam ainda mais importantes para a manutenção de
uma temperatura adequada à existência de água líquida. E aí que entra o dióxido de carbono. Então, a ausência de dióxido de carbono resultaria em 2 pontos importantes: a ausência de fotossíntese e a diminuição da temperatura superficial da Terra. Outra ausência importante é a do oxigênio, que atualmente está presente em 21% na atmosfera. O oxigênio, O2, é para onde vão os elétrons e os hidrogênios que são gerados no metabolismo. E neste processo se gera energia na forma de ATP. Então, o oxigênio O2 é altamente importante dentro do metabolismo dos seres vivos. Além disso, o oxigênio na estratosfera é convertido a ozônio, O3, que atua como uma camada protetora para os raios ultravioleta de alta energia que atingiriam a Terra e levariam à decomposição das moléculas orgânicas. Então, a ausência de oxigênio é comprometedora para a questão da própria geração das moléculas orgânicas. No experimento de Urey e Miller, não havia raios ultravioleta de alta energia para promover essa decomposição. Logo, ele poderia realizar tranquilamente a sua geração de moléculas orgânicas sem se preocupar com esse ponto. E, aliás, foi por isso que Urey e Miller escolheram descargas elétricas como fonte de energia, e não os raios ultravioleta, para que não ocorresse a decomposição de qualquer molécula orgânica que fosse gerada nesse processo. Terminamos por aqui esse episódio sobre a ausência dos gases no experimento de Urey e Miller.